Santo? Está tudo certo então? Glória a Deus. Eu quero aqui começar a palavra. Eu tenho que destacar aquele casal que está lá atrás, com um par de gêmeas. Seu Emanuel e Donatello estão aí hoje com as gêmeas. Tem que destacar isso em nome de Jesus. Alegria do nosso coração. Recebemos aqui. Vamos lá, queridos. Você está lendo aqui na frente, ó, o que está escrito ali na cabeceira desse PowerPoint aí? Curso Maturidade Cristã. Esse curso de maturidade cristã está começando agora. O Senhor me instruiu eu fazer uma série de mensagens nesse tema, curso Maturidade Cristã. Significa que as palavras que nós vamos receber serão profundas. Amém? Serão palavras diferenciadas. Não é a minha palavra de sempre. Vai ter alguns toques para algumas áreas que precisamos trabalhar. Vai ser uma palavra para a gente que está disposto a ser aperfeiçoado. Quem quer ser aperfeiçoado na presença do Senhor? Então o Senhor vai lapidar a nossa postura, aquilo que já crescemos em Cristo. Muito oportuno aqui a visão do fogo e a explicação do texto que Isaac trouxe. Porque todos nós estamos edificando uma obra em Cristo, em cima do fundamento. Amém? Mas a obra de alguém pode ser feno, palha. E a obra de alguém pode ser ouro. Depende de como nós edificamos. Amém? E o fogo provará, irmão. Eu amo vocês adorando, chamando Maranata. Eu amo, eu viajo junto com vocês. Mas vocês sabem tão bem quanto eu, que antes desse dia lindo, maravilhoso, glorioso, o que veio aqui, irmãos? Provação. Virá o anticristo, virá a perseguição. Então temos que olhar e clamar Maranata com essa perspectiva. Amém? Não é de qualquer jeito, nem a qualquer momento que Jesus desce. Tem que acontecer uma série de eventos na terra, e vão ser eventos decisivos para a igreja. Então vamos clamar com esse entendimento. Então, queridos, daqui para diante, palavras de lapidação da nossa fé, palavras que vão aperfeiçoar o nosso caráter, palavras que não têm sido pregadas de vez em quando. Como estou entendendo? Que eu propor esse novo momento? Vai ser bom, irmãos. Vai ser bom, tenho certeza que será bom. E a introdução é essa aqui, ó. O tema dessa mensagem, dessa meditação é esse. Queria que você lesse comigo. Vamos lá? Para que serve a religião? Religare. Para que serve a religião? Religare. Irmãos, quando a gente tem uma mente iluminada, já bastante trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, com conhecimento da verdade, a palavra religião nos remete a coisa não muito boa. Quantos pensam como o pastor pensa? Amém? Somente na situação do religioso. Religioso é quase um pejorativo. Religioso é aquele que não é, digamos assim, bem ligado ao Senhor, mas ele tem só aparência. Não é? Tem aquela inclinação para fazer as coisas, mas sem sentido, sem entendimento, muitas vezes até com hipocrisia. Então, religião, religioso, para nosso entendimento, é uma palavra que nós entendemos de maneira pejorativa. Mas você sabia de onde vem essa palavra aqui, ó? Religare. Vamos ver? Avança para mim, Marcelo, por favor, mais um. Quantos conhecem essa pintura? Todo mundo conhece, não conhece essa pintura? Já viu alguma vez na vida? Está pintado lá na Capela Sistina, lá no Vaticano, e é a representação de Deus e de Adão. Amém? E essa representação sempre com esses dois dedinhos apontados. Seria a mão de Deus e a mão do homem. Percebam que não se encosta. Estão vendo aqui? Tem uma distância pequenininha, mas tem. Isso aqui foi pintado por Miguel Ângelo. A palavra religare do latim significa religação. Religação ou ligar novamente, ligar de novo. Amém? Essa palavra origina o português religião.
Então, na essência da palavra religião, está o sentido de religação com Deus. Vamos entender? A ilustração ajuda a gente a pensar. Por que tem que ter religação com Deus? Porque um dia o que, irmãos? Desligou. Porque um dia perdeu a comunhão, perdeu a conexão. Então, nesse sentido, a nossa religação com Deus é verdadeira através de Cristo. A palavra religião pode ter conotação pejorativa, mas o sentido de religação é bíblico. Quero mostrar isso a vocês. Levanta para mim mais uma, Théo. Vou colocar alguns textos diante de vocês, conceitos, para nós aprofundar o nosso entendimento. Romanos capítulo 3, verso 23. Tá bom? Depois vem o verso 10. Eu acho que ali não é 23 não, acho que é verso 3. Entrou um 2 a mais ali. Depois do verso 10, 11 e 12. Está bem grandão assim e projetado para quê, irmãos? Para você enxergar bem para quê? Para ler. Leia comigo os versículos, por favor, vamos lá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra tradução diz: estamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão carentes, sem a glória de Deus. Quantos entenderam até aqui? Amém? Verso 10, igreja. Como está escrito: não há justo, nem um sequer. Verso 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo está exagerando, irmão? Não. A carta de Paulo aos Romanos é a carta, digamos assim, mais essencialmente sobre o pecado, sobre a natureza do pecado do homem. A carta que mais explica, que vai fundo. Paulo usa texto de base, quando diz ali que não há um justo sequer, foi citado no Antigo Testamento. Paulo retoma essa palavra para dizer que essencialmente todo ser humano é desligado da glória de Deus. Quantos podem dizer amém? É fato, queridos. Antes de vir a Cristo, nós estávamos bem longe de Deus, muito longe de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados, sem conexão alguma com Deus. Perceba que o pecado ele tem esse poder de afastar, de desligar o homem da presença de Deus. Amém? E o texto aqui enfatiza: não há um justo, todos são injustos, todos são inúteis, todos não conseguem fazer o bem, não conseguem fazer na essência aquilo que Deus lhes pede. Até nós mesmos, estou falando aqui de maturidade cristã, até nós, irmãos que muitos anos de evangelho, ainda somos capazes de fazer males, ou não? Como erramos de vez em quando, né, meus irmãos? Não premeditamos, mas erramos. Às vezes erramos por falta de vigilância, falta de conexão com o Senhor, mas erramos. Ainda somos capazes de fazer o mal. E por isso precisamos olhar para a nossa natureza e nos aperfeiçoar. Amém? Avança mais um, por favor. Vamos lá. Romanos 5,12, igreja. Leia com o pastor, por favor. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é o efeito prático desse terror que é o pecado. Vou pregar uma outra palavra só sobre o efeito do pecado no universo. Não vai ser só no ser humano, não. O pecado tem um efeito terrível, devastador no universo. Tudo que Deus criou. Fora o céu, que é limpo, puro, abaixo do céu,
tudo está tocado, contaminado, adulterado pelo pecado. É terrível. É a pior pandemia que existe, a pandemia do pecado. Isso afeta todos nós. Ali fala que pelo pecado entrou o quê? A morte. Vou falar sobre a morte física, a primeira morte. Vou falar sobre a segunda morte, a morte eterna. Vou falar sobre a vida que temos em Cristo Jesus. São conceitos fundamentais para cristãos. Amém? Vamos olhar isso com muita profundidade. Mas todos nós estamos debaixo de uma mesma palavra, irmão. Há um decreto, lá no Éden, um decreto de morte. Isso é revogado quando nos ligamos a Jesus. Amém? Avança mais uma célula. Efésios capítulo 2, verso 12. Vamos lá, irmãos, vamos ler juntos. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Obviamente, quando você ainda não era de Cristo, ainda não tinha tido comunhão com o Senhor Jesus. Esse estado que estávamos antes, naquele tempo, estávamos sem Cristo. O que mais diz o texto? Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Não sabíamos nada da Bíblia, não sabíamos nada das profecias, das alianças que Deus fez com Israel, sabíamos nada. Estamos completamente alheios dessa realidade espiritual. Agora, lê o finalzinho. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Houve um tempo que nós não tínhamos ligação com Deus. Não tínhamos. Você podia ter uma ideia de Deus, você pode ter tido uma ideia religiosa, herdada de pai e mãe, mas você estava sem Deus. Entenda que religação é necessário, porque antes nós não estávamos ligados a Deus. Ou estou entendendo? Houve um tempo que você não estava conectado a Deus? Houve. Que eu não estava conectado a Deus? Houve. Estava sem Deus no mundo, alheio a tudo de bom que Deus tem para nós. Amém? Mas o Senhor Jesus vai nos introduzir, Ele vai nos reconectar aquilo que foi perdido lá atrás no Éden, aquilo que fez o homem ficar tão distante de Deus. Irmãos, nós temos que aplicar o conceito da palavra na vida prática, na vida real. Toda vez que eu estou passeando na internet, tem um momento de passear na internet também, né? Toda vez que eu estou passeando na internet, daqui a pouco vem alguma coisa, algum vídeo, algum spot para me chocar. Eu estou lá, ludicamente passando pelas páginas, vigiando minhas ovelhas. Você pensa que eu não te vigio, não? Você põe tudo na internet. Você faz festa, bota na internet. Você vai não sei aonde, bota na internet. Eu estou lá te acompanhando. Eu sou seu guia, seu pastor, tem que tomar conta das ovelhas. Ou não tem que tomar conta das ovelhas? Claro que tem que tomar conta das ovelhas. Esse é o meu papel. O meu papel é todo de vocês, não. É o meu papel. E eu tomo conta. Então vigia que tu bota lá, que eu tomo conta, viu? Amém? Eu estou lá passeando na minha internet, olhando minhas ovelhas, o que estão fazendo, deixando de fazer, onde estão indo, onde não estão indo. Não é? Daqui a pouco passa um vídeo violento. É um assalto. Hoje mesmo. É um assalto, uma violência, uma morte. É um spotzinho sobre a guerra na Rússia contra a Ucrânia. Já morreram milhares e milhares de pessoas. Isso não passa na mídia toda vez aqui no Ocidente, mas está morrendo gente todo dia lá ainda. É uma adulteração da vontade de Deus. Um casal de lésbica famosa, né, artista, está casado com fulano. Casado como? E aí eu vou andando ali, vai começando a me desgostar. E tanta coisa contrária à vontade de Deus começa a dar náusea. Sabe o que essa náusea significa? O pecado que está no ser humano. Por que pessoas se ferem? Por que pessoas se agridem? Por que pessoas se matam? Qual é o efeito? Por que uma pessoa leva a outra a fazer isso? Por que maltratam uma criança?
Por que maltratar uma criança? O efeito do pecado é terrível, é morte, fruto do homem desligado da glória de Deus. Como você entende assim, diga amém. Estou aprofundando o conceito. Amém? Então pensar nisso, igreja. Então pensar por que as coisas acontecem. Por que tanta violência, tanto mal, tanta pedofilia, tantos males nessa terra? Por que tanta coisa errada? Existe um poder terrível no pecado, no homem em pecado. E assim estávamos nós também no passado. Avança para mim, vamos lá. Mas a religação vem através de Jesus. Ela só é possível através de Jesus. Parece simples demais falar isso. Parece chover no molhado. Mas, queridos, nós temos que trazer a memória que o seu parente que não tem Cristo não tem a vida. Ele respira, ele come, ele anda, ele trabalha, mas está sem a vida, está desligado de Deus. Quantos estão entendendo? Agora, se você não perceber dessa maneira, vive no natural, convivendo com as pessoas no natural, aceitando no natural. Ah, é homossexual, tudo bem. Ah, o quê? Trocou de esposa 10 vezes, tudo bem, é meu parente. Querido, essa pessoa está sem vida, porque a vida só vem através da conexão com Deus, através de Jesus. Sem Jesus não há vida, não há verdadeira vida, vida só em Jesus. Amém? Você pode dizer isso comigo? Vida só em Jesus. Agora já foi crente, está lá no mundo, está sem vida. Se não está com Jesus, está sem vida. Vida só tem quem está em Jesus. Nós aqui temos vida. Por isso, quando nos reunimos e adoramos, sentimos a ebulição dessa vida dentro de nós. No meio da adoração, sentimos o Espírito Santo se mover, nos impulsionar, nos agigantar. A vida está dentro de nós. Amém? Você pode dizer isso? A vida está dentro de mim. E eu não estou falando da vida biológica. Estou falando da verdadeira vida, que é estar conectado com o alto, conectado com a fonte da vida, que é Jesus. Ele é a própria vida, irmão. Ele não é só o autor da vida, ele é a própria vida. Quem está agarrado com ele está agarrado na vida. Quem está longe dele está longe da vida. Entenda isso em nome do Senhor. Efésios capítulo 2, verso 13. Vamos ler juntos? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, hoje nos aproximar pelo sangue de Cristo. Estávamos longe de Deus, muito longe. Longe das promessas, longe de tudo, longe da vida, desligados de Deus. Mas agora fomos aproximados, fomos reconectados a Deus, que seria nosso destino se não houvesse pecado. Amém? Se não houvesse pecado, a humanidade estaria ligada a Deus desde sempre. Mas o pecado afasta Deus da sua criatura humana. Nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, diz o texto. Amém? Olha como a barreira do pecado é terrível. Mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo, a quem adoramos nesse lugar. Quantos podem dar glórias a Deus pelo sangue do Cordeiro? Quantos podem dar glória a Deus pela vida derramada de Jesus, que nos religa, nos reconecta com Deus? Glórias ao Senhor Jesus, que deu a vida naquela cruz. Glórias a Deus Pai, que entregou o Filho para nos resgatar. A ação de reconexão é de Deus. É Deus que quis que eu e você voltássemos a ter comunhão com Ele. Amém, povo santo? Avança mais um, varão, vamos lá. Olha, lê comigo em voz alta, bem grandão para a igreja acompanhar. Vamos ler? Lê comigo.
Porque se nós, quando inimigos, fomos o quê? Reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida que eu fiz você agradecer que tem dentro de você aí. Presta atenção, a palavra reconciliar também é sinônimo de religare. Estávamos antes longe, agora fomos aproximados, religou. Fomos reaproximados, fomos regenerados para essa comunhão. Amém? Reconciliar. Éramos inimigos de Deus por causa do pecado, agora somos amigos de Deus. Toda uma ação de reconexão. Entenda isso, querido. Enquanto você estiver em Cristo, você está ligado com Deus. Completamente ligado a Deus. E Deus ligado a você. Pode sair daqui. Ah, pastor, eu moro num lugar violento, vou passar numa área perigosa. Mas você está ligado com Deus. E Deus está ligado contigo. Você vai sair amanhã para trabalhar, vai para um ambiente hostil, pessoas que debocham da sua fé, mas você está ligado com Deus, e Deus está ligado contigo. Já fomos religados. Amém, Gonçalo? Compreendeu esse preceito? Avança para mim mais um. Agora vem a possibilidade de se desligar depois de já ter sido ligado. É possível, irmão? Claro que é. Eu acho que é aí que a gente tem que pensar mais. Você já entendeu que o pecado é uma barreira terrível? Você já entendeu que o próprio Deus buscou você para se religar a você através de Jesus? Mas o pior é o estado daquele que já se reconectou com Deus, já se religou, já recebeu a vida, mas pode perder de novo a conexão. Essa conexão pode ser rompida. Eu falei que é uma palavra de maturidade cristã. Nós vamos abordar perdas. Nós vamos abordar a vida real, prática da fé. Amém? Não apenas a parte bonita, não apenas a parte romântica da fé, mas a parte real da fé. E uma das possibilidades é perder a conexão. Muitos servos de Deus que perderam a conexão precisam se reconectar com Deus. Então, óbvio, né, irmãos? Mas quem está lá desconectado de Deus está numa situação tão terrível, irmãos. Se não voltar a conectar, pode morrer nessa condição. Pode ficar nessa condição perenemente. Estava vendo hoje aquela pastora, chamada pastora Flor de Lis. Todos conhecemos o caso. Amém? Foi declarado pela justiça culpada do assassinato do pastor Anderson. Pena para ela, 50 anos de cadeia. Era uma pena bem severa para ela. Então todos os argumentos dela não adiantaram nada. Deus o sabe, né? A vida tem história, Deus o sabe. Mas era uma mulher de referência como mulher de Deus. Era uma mulher que trazia muita gente para a igreja dela. A igreja era lotada. Por causa do uso da vida dela, cantando, louvando, pregando. Em algum momento se desconectou de Deus. Em algum momento andou hoje. E quando se desconecta tem que voltar. Se não voltar pode acontecer coisas terríveis. Vamos ler o texto que você vai entender. Aqui em específico, fala de uma possibilidade de nós perdermos conexão com Deus simplesmente por não amarmos os nossos irmãos. Você sabia, já parou para pensar, que o litígio no corpo de Cristo é mortal? Pode ser mortal. Queridos, nós somos convidados a amar até o nosso próprio inimigo, quanto mais o nosso irmão. Se até o que não é irmão nós somos convidados a amar, Deus não aceita que haja litígio no meio dos irmãos. Lembra-se do texto da oferta que Jesus orientou que aquele que está em litígio com o irmão nem entregue a oferta no altar? Primeiro vai lá,
se reconecta com o seu irmão, depois vem e faz a sua oferta. Por que Deus não aceita a oferta de litígio? Porque Deus não aceita que tenha colocado neste Filho de Deus a vida, tenha colocado o seu Santo Espírito. Isso não reflete em ação prática de superar muitas coisas. Eu sei que a gente espera muitas coisas para estar em comunhão na igreja. Estar em comunhão na igreja, irmão, paga-se um preço, suportando-vos uns aos outros em amor, mantendo o vínculo da comunhão, vínculo. Eu costumo dizer que quem não gosta de vir à igreja e estar com os irmãos tem algum problema. Tem algum problema, não é? Se você não gosta de estar com seus irmãos, tem algum problema. Vai lá pesquisar na raiz daquele problema, você vai ver traumas, você vai ver histórico de decepções, traições. A pessoa se fecha e já não quer mais comunhão com seus irmãos. Mas está errado, é uma anomalia, uma doença. Porque o que prova a minha saúde da fé é a minha comunhão com o alto, na vertical, e a minha comunhão com os irmãos na horizontal. Quer ver alguém que está bem na fé? Está no Espírito, ele está bem com Deus e está bem com seus irmãos. Você quer ver alguém que não está bem no Espírito? Ele está em litígio com seus irmãos, por algum motivo. Porque o Espírito Santo não permite isso, até no meio dos casamentos. Amém? Principalmente casal que é casal e os dois são cristãos. Tem casamento de julgo desigual, que um veio para Cristo, o outro não veio e continua incrédulo. Aí não tem jeito, não tem o mesmo Espírito. Mas quando os dois têm o Santo Espírito e há litígio nesse casamento, tem algo bem errado. Alguém se desligou da verdade. Porque dois que têm o mesmo Espírito têm que concordar em uma só verdade. Amém, amado Deus? E a verdade nos impõe perdão em número multiplicado. A verdade nos impõe amar o próximo como a si mesmo. A verdade nos impõe uma série de atributos que temos que exercer se estamos na verdade. Quantos entendem assim, diga amém? Vou até falar uma particularidade. A minha nega hoje está lá no Mato Grosso do Sul, morando lá com o meu cunhado pastor. Vai ficar lá mais 9 dias ainda. Está passeando, está descansando. Trabalha incansavelmente na obra da igreja há 6 anos e meio sem parar. Desde que teve um derrame cerebral. Nunca parou. Aprove a Deus que abriu uma porta para ela descansar lá com o irmão dela. Amém? Mas eu já tive vários atritos com a minha esposa ao longo dos nossos 26 anos de casado, bastante tempo. Tive vários atritos com a minha esposa, mas sempre se resolveu um atrito. Sabe como, irmão? Sabe como é que um atrito acaba? Sabe como é que Deus constrange? Quando os dois vão buscar a presença de Deus. Se os dois têm o Santo Espírito e os dois estão bicudos igual o pato que não se beija, estão bicudos, mas os dois não têm o Santo Espírito, o mesmo Espírito que está em mim está nela. E o mesmo Espírito de amor, de concordância. Na hora que nós buscarmos a face de Deus individualmente, o mesmo Espírito vai nos constranger a reconstruir a harmonia. Quantos entenderam? Diga amém. É impossível que dois ungidos pelo mesmo Santo Espírito, um esteja certo e o outro esteja certo também, mas os dois não se beijam, não se comunicam. É impossível os dois estarem antagonicamente certos. Tem que haver concórdia na vontade de Deus. E muitas vezes, depois de ficar bicudo com ela o dia inteiro, na hora de ir para a cama, ajoelhando ali do lado da cama, começa a oração: Deus, tenha misericórdia do teu servo. Você começa a orar para mandar um recado para quem está ouvindo, né, irmão? É assim. A oração é para isso. Você está falando com Deus, mas a cidadã está ouvindo. Deus, tenha misericórdia do teu servo, pecador. É? Porque fiz isso, fiz aquilo, falei isso, falei aquilo. A outra está ouvindo. Você está pedindo perdão a Deus e, por tabela, também para a esposa. Aí ela começava a oração dela semelhante.
Ela sabe que não pode virar de um dia para o outro com raiva no coração. Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz o texto. Amém? E ela, para se reconciliar com Deus, tem que também jogar umas indiretas na oração para eu ouvir. E aí, meus irmãos, depois desse joelho e dessa reconexão com o alto, não tem como não reconectar na horizontal. Pode se entender? Amém? A nossa conexão com Deus, a nossa ligação com Deus faz a diferença total na nossa ligação com a esposa, com os irmãos, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Faz total diferença. Pode se entender esse conceito? Por isso não podemos desconectar. Ninguém pode ter o Senhor e não ter a igreja. Tem gente que quer ser do Senhor sem a igreja. Só pegou a cabeça, botou debaixo do braço e saiu com a cabeça, que é Jesus. Deixou o corpo para lá. Só pode estar ligado ao Senhor se você estiver ligado ao corpo. Amém, povo? Agora vamos aplicar esse conceito biblicamente. Vamos lá? Lê comigo 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque o que, irmão? Olha aqui, querido. Por que nós temos certeza que estamos vivos em Deus e em Cristo? Porque eu amo muito o Senhor. Eu amo todo dia, estou ligado a Ele. O resto eu quero que se exploda. Irmãos, o teste da verdade é este. Você está vivo espiritualmente? Tem que ter comunhão com seus irmãos. Ponto. Não lute contra a verdade. Amém? Vamos ler de novo? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida divina. Por quê? Amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece aonde? Na morte. E João está escrevendo isso para a igreja. Não é para os incrédulos que estão mortos espiritualmente. Para a igreja. Ou você está na comunhão do Espírito, ou você está morto. Não gosta de estar com seus irmãos, tem alguma coisa errada. Verso 15, igreja. Vamos ler juntos? Todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Assassino, homicida. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, o que, irmão? Permanente em si. Quer dizer, entenda. Ele tinha vida. A vida não é um estado perene enquanto nessa caminhada nossa. Vou tornar mais claro o que eu acabei de falar agora aqui. Eu estou na vida enquanto conectado e vivendo a vida de Cristo. Amém? Creu em Cristo, anda em Cristo, anda no Espírito, tem vida. Creu em Cristo, não anda no Espírito, está andando no erro, não tem a vida. A vida, ainda que já habitou nele, não permanece mais nele. Porque odeia, e hoje é incompatível com a verdade. A gente odeia Satanás, odeia ser humano. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Todo assassino não tem a vida permanente em si. Não fica a vida nele. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos o que, irmãos? Dar a nossa vida pelos irmãos. Entenda isso em nome de Jesus. Eu estou há 14 anos pastoreando essa igreja, desde que ela surgiu na sala da minha casa. 14 anos vai completar agora, daqui a poucas semanas, em 20 de dezembro. E tudo que eu sempre quis como guia espiritual é que vocês se amem. É fazer comunhão no meio desse povo. Lembram nos várias tentativas de comunhão ágape? Várias tentativas de misturar vocês uns com os outros, né, por sorteio. Aí eu fazia o sorteio, o pessoal ficava bicudo. Mas eu não quero. Meu Deus do céu. Vai ser pastor você entender como é difícil. Eu estou
si. Aí tinha meia dúzia de ovelhas, eu não quero. Ai, Jeová, dá-me paciência. Eu só quero que você ame seu irmão, só isso. Querido, nós moramos todos na mesma vila, tá vendo? A igreja é pequena. É como morar numa vila. Você querendo ou não querendo, você conhece ali todo mundo. Tem que ser assim, irmão. Porque é uma igreja de multidão com 2.000, 3.000 pessoas. Aqui é uma igreja com 80 pessoas no máximo. Nós temos que ter esse entrosamento, querido. Quando faltar um, o outro sente. Quando faltar um, o outro liga. Porque ama. Hoje estou entendendo o desejo do meu coração, que é reflexo do que está escrito aqui. Nós temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Vou fazer você virar sua cabeça um pouquinho para um lado do outro. Olha para a carinha dos seus irmãos. Olha aí, irmão. Olha aí, meu Deus. Olha a carinha dele. Eu tenho os ouvidos valorando, eu vejo a carinha de todo mundo. Eu oro com vocês constantemente, estou sempre com vocês na minha mente. Mas há aqui no nosso meio pessoas que nem sequer se conhecem. Se perguntar assim, qual é o nome do irmão? Qual é o nome dos irmãos? Você sabe o nome de todo mundo? O Moacir já falou, mas não conhece. Você sabe o nome de todo mundo aqui nessa casa? Deveria saber. Está caminhando há mais de uma década junto, não é possível. Uma década junto, você não sabe o nome do irmão, da irmã? Misericórdia. Eu e Elise sabia o nome de todo mundo. Eu e Elise sabia o nome de todo mundo. Aí quando a gente chega em casa, depois de um culto desse, ela vem aqui na frente para de louvor, eu estou pregando. Nosso olho panorâmico passa em toda a igreja, igual os câmeras. Aí chega em casa e a gente começa assim a contar. Fulano não veio, Cicrano não veio, Cicrano não veio. Começa assim a contar. Chega em casa. Por que a gente fica assim preocupado com quem não vem? Por quê? Qual é o motivo? Amor. Porque nós nos preocupamos com cada um de vocês. Amém? E vocês deveriam se preocupar uns com os outros. Não pensa que é serviço só do pastor. O pastor tem que saber quem faltou, quem não faltou. É um corpo. Queridos, a gente não chegou nesse nível que está aqui. Mas quando vem a perseguição do anticristo, talvez alguns de nós tenham que dar literalmente a vida para salvar nossos irmãos. Se você tiver que dar fuga para os seus irmãos se entregando, você se entregaria? Nas mãos de uma autoridade hostil? E para dar fuga a alguns, você tivesse que sofrer, você se entregaria? No começo da igreja era assim, perseguição sistemática. E alguns irmãos literalmente, para salvar outros, ficaram no lugar e sofreram dano. Isso é dar a vida pelo seu irmão. Isso aqui não é uma metáfora. Isto não é uma metáfora. É dar a vida pelo seu irmão. A gente não faz nenhum gesto de amor, nem um sorriso, dá nem a paz do Senhor para o irmão. Né? Nem a paz. O mínimo que você pode fazer é dar a paz para ele, pelo amor de Deus. A paz não é um cumprimento de crente. A gente acha que é um cumprimento. Não é um cumprimento, é uma bênção. Quando você fala a paz de Cristo, você está emitindo uma bênção. Que a paz de Cristo entre no teu coração. Amém? Não é só um cumprimento de crente, paz. Tem gente que é como falar, pá. Aí virou pá, não é nem paz mais. Vamos dizer, pá. O que é pá? O que é pá? Faz comigo não, irmão. Seja mais criativo. Fala completo. A paz de Cristo Jesus, meu irmão. A paz de Cristo seja contigo, minha irmã. O desejo do coração de Deus, que todos nós vivamos em amor. E que nós amemos prioritariamente dentro do corpo do Cristo. Prioritariamente, não somente. Mas prioritariamente no corpo do Cristo. Se há desconexão no nosso meio, litígio,
está desconectado de Deus. Perdeu a conexão com a vida. E ao que perdeu a conexão com a vida, começa a acontecer o que com ele? Morrer. Começa a morrer. Religar, religue-se. Religue novamente. Está desconectado? Religue-se novamente. Avança para mim para a gente terminar, Marcelo. O pessoal já entendeu. Vamos lá, avança mais um aí para mim. Já andou? Andou. Hebreus 2,14. Como estão entendendo a mensagem dessa noite? Você já esteve morto longe de Deus. O Senhor te colocou na religação. Mas nós podemos sair da religação. Se saiu por um tempo, volta. Amém? Se saiu por um instante, por um erro, volta. Religue-se novamente. A religação serve para vivermos nova vida e vencemos o medo da morte. Eu fiz uma pergunta no começo da mensagem ao tema: para que serve religião, religado? Para que serve a religião, irmãos? Religação. Para termos comunhão com Deus, prioritariamente. Amém? Mas também, preste atenção no que eu vou falar agora, para vencermos o medo da morte. Toda religião existe, preste atenção no que eu vou afirmar aqui agora, fruto de muita meditação de 30 anos de evangelho. Toda religião existe para responder à grande dúvida: o que acontece depois que a gente morre? Pode pesquisar, qualquer que seja a religião, todas elas oferecem um além-túmulo, de alguma maneira. Um paraíso, um nirvana, ou sei lá, qualquer que seja o tipo de paraíso que oferece. Ou a condenação. Toda religião existe, toda aqui na terra, é para trazer ao homem que não entende o que vai acontecer uma expectativa, uma esperança, uma resposta. Amém, povo santo? E não é diferente para nós, irmãos. Não é diferente para nós. Nós não entendemos por que Deus tira uns mais cedo, outros mais tarde. Hoje mesmo a irmã Marta pediu oração para o seu amigo pastor. Já tivemos o prazer de conhecê-lo. Ele sepultou um filho jovem hoje. Agora à tarde. Tem uma família lutada que sepultou um filho jovem, estava internado e morreu. E aí vem logo o questionamento no coração. Por quê? Não é? Para que Deus levou? Toda religião é para responder essas duas perguntas. Por quê e para quê? Amém? E a palavra de Deus também diz que para nós cristãos, estarmos ligados em Deus é para termos vitória sobre o medo da morte. Todo homem teme aquilo que não entende. Todo homem tem medo daquilo que não está no seu controle. Todos nós temos, eu e você temos, dependendo do grau, medo da morte. Para que então enchemos a palavra de nosso coração de palavra? Para que estudamos a Bíblia? Para que meditamos no texto? Não é para vencer o medo da morte, é para vencer o medo da morte. Amém, povo santo? Vou provar isso a vocês no texto bíblico. Hebreus 2,14. Estamos no finalzinho já, irmãos. Quer ler comigo? Hebreus 2,14 e verso 15. Vamos ler? Isto foi, e os filhos têm participação comum de carne e sangue, este também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A encarnação do Filho, o Filho ter vindo da sua glória, da destra do Pai, assumir corpo humano, é por amor a mim e a vocês, irmãos. É porque ele estava cansado de ver o ser humano com medo. A encarnação de Cristo é para nos aliviar desse medo. Amém, povo santo? Para que Jesus assumiu carne humana? Para vencer aquele que tem o poder da morte, saber o diabo. E não só derrotar a morte e o diabo. Veja o verso 15 aqui comigo, vamos lá?
e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse pavor está no coração de todo ser humano. Nenhum ser humano aceita morrer. Amém? É fato. Todo ser humano tem medo da morte. E Jesus veio para tirar esse pavor. Olha o pavor aqui, ó. Pavor, medo que nós temos da morte. Vem, se encarna e traz palavras de vida para que nós tenhamos vida. E mesmo que morramos, saímos daqui tranquilos e consolados, porque sabemos que a vida continuará. Amém, irmão? Precisamos falar sobre isso, irmão. Eu, como pastor de vocês, preciso falar sobre essas coisas. Preciso falar sobre o medo que todo ser humano tem da morte, que é o motivo maior da religação, da religião. É fato. Amém? Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Avança para mim mais uma, Marcelo, vou terminar. Fique, na verdade, religado e estará salvo. Fomos religados? Glória a Deus. Estamos em Cristo? Glória a Deus. Permaneça nesta religação e você se considerará salvo. Quem é salvo? Aquele que está ligado. Aquele que já esteve ligado, mas se desligou, não está salvo. Quem permanece salvo? Quem está ligado. Religado. Amém? Todo mundo entendeu isso, esse conceito? Vamos ler o texto aqui para terminar? 2 João 1:9. Vou até pedir um favor que a igreja coloque de pé nessa hora. Vamos lá. 2 João 1:9. Permaneça ligado. Permaneça ligado. Conhecemos irmãos que não conseguem se manter ligados. Os evangelismos que foram feitos, cultos de evangelismo que foram feitos aos sábados, foi alcançado um varão. Na verdade, várias pessoas foram alcançadas, mas um deles, ele veio aqui pela intervenção dos irmãos evangelistas, o pastor Leonardo, o seu irmão Leandro Evangelista, abordaram na rua e esse irmão estava afastado da fé, desligado da vida. Pela intervenção dos irmãos, ele sentiu vontade de se religar. Esse irmão subiu aqui nesse santuário. Esse irmão botou uma gravatinha, se ataviou, como diz o meio pentecostal, e veio assistir culto aqui conosco. Mas ele não conseguiu permanecer na ligação. Estava outro dia ali no tanque, fazendo um pagamento. E aí parei um pouquinho, estava com uma bolsa de compras. Daqui a pouco ele me aborda na rua. Vinha ele andando, me abordou na rua. Ele não me contou, irmãos. Ele não me contou qual é o embaraço, qual é o pecado que não permite que ele caminhe. Ele fala assim: pastor, eu sei. Eu quero estar lá com vocês, pastor. Eu até falei para ele, irmão, se for o caso, nem você botar gravata. Você estava achando que ele tem, né? Aquele rigor na roupa e tudo mais. Mas nem foi isso, eu quero que você esteja lá. Exorto ele, manda no zap dele palavras de incentivo. Mas ele não conseguiu até agora voltar para a comunhão. É difícil, depois que se desliga, voltar. Muito difícil. Amém, amado Deus? É melhor nunca sair da ligação. Está ligado a Cristo? Nunca saia da ligação. Porque pode ser difícil de reconectar. Amém, Gonçalo? 2 João 1:9. Vamos ler juntos? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem não está na verdade da palavra não tem Deus. Está desligado. Olha o que diz o texto aqui agora, olha, depois do ponto de vírgula. O que permanece na doutrina, na verdade de Cristo, esse tem
verdade está com o Pai e está com o Filho. O Pai e o Filho estão contigo. É a verdade absoluta de Deus. Qualquer coisa que você adapte fora da verdade, está sem Deus. Pode entender? É simples assim. Maturidade cristã é saber que não tem jeitinho com Deus. É saber que não tem atalhos, que não tem outros caminhos. O único caminho é a verdade de Cristo, a doutrina. A doutrina diz que você não deve deixar de congregar. Congregue. Não crie um evangelho artificial para você, porque esse evangelho não tem Deus. Amém? Pode entender? E nós precisamos estar unidos. Isso não é palavra só corporativa para encher a igreja. É uma questão de obediência à verdade. Prove que você está bem com Deus. Esteja bem com seus irmãos. Prove. Está bem com Deus? Então você também está bem com seus irmãos. E aí o Espírito Santo flui. As reuniões ficam cheias. Porque você está bem com Deus, você quer estar junto com seu irmão. Aí você não falta quarta-feira. Você não falta a coinonia, a célula. Você não falta nada. Eu sei que todo mundo tem as suas dificuldades. O pastor conhece todas as ovelhas. Sei que tem dificuldades sérias, problemas de saúde, toma conta de pessoas idosas. Conheço todos os casos. Mas sei também de gente que falta sem nenhum motivo aparente. E não ama o suficiente para pagar o preço de estar junto com seu irmão. Seu irmão sente. Você sabia que seu irmão sente? Não sou só eu que sinto. Seu irmão sente. Você vai numa reunião, só tem 5 irmãos, onde deveria ter 14. Você acha que esses 5 não sentem? Você acha que ele não pensa? Cadê meus irmãos? Amém, povo santo? Vamos entender esse aperfeiçoamento para a nossa vida. Ame o seu irmão, não é só de boca, não é só nos cultos. Ame os seus irmãos. Seu irmão está precisando de ajuda? Ofereça ajuda. Seu irmão está precisando de apoio? Ofereça apoio. Conecte-se com Deus, que o Espírito vai te conectar aos seus irmãos. Antes ligado com o Senhor, que o Espírito vai te lembrar. Você tem que orar para os seus irmãos, tem que se importar com eles. Amém, irmão santo? Isso foi só a introdução. Em nome de Jesus. Chama a equipe de louvor aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode vir aqui de louvor. Uma coisa para vocês, meus irmãos, amem-se profundamente, viu? Vou dizer uma coisa aqui que talvez fique registrado ou não. Presta atenção no que eu estou falando. Resta pouco tempo. Resta pouco tempo. A sensação que eu tenho no meu coração é de que nós não temos mais 10 anos pela frente para viver vida de igreja. Temos não, irmão. Sabe isso gostoso que nós vivemos aqui nessa noite? Não foi gostoso no começo do culto? Foi gostoso? E trouxe alegria, avivou seu coração? Sabe isso gostoso que nós tivemos nesse culto aqui? Resta pouco tempo. Situações virão aí pela frente, irmão. É que nós não temos tanta chance para junto, uma alegria, uma liberdade, num poço como esse. Situações virão pela frente que vai dificultar muito a vida da igreja. Tivemos um teste disso na época da pandemia, onde a doença afastou a igreja. Eu não vou entrar no meio se estava em risco de vida ou não. O fato é que a igreja se afastou. Cada um na sua casa. Teve até batismo pela internet, pela tela do computador. Não sei como é que vai batismo pela tela do computador. Teve, irmão. Teve um pastor louco lá que fez o cara online do outro lado da tela se sentir batizado lá, como fez. Jogou algo em si mesmo lá do outro lado da tela. Tem batismo virtual. Nós estamos sendo provados, a igreja está sendo provada e não percebe isso.
Falta pouco tempo, virão dias terríveis. Os brasileiros talvez mais breve ainda. Precisamos a valorizar a nossa comunhão. Amém? O amor que foi no meio dessa igreja. Eu não faço isso para fazer mover. Eu não estou falando isso porque eu quero que todo mundo se veja. Eu quero que você entenda o entendimento que vai fazer a ação acontecer. Quantos estão entendendo a proposta de Deus para o nosso coração? Lembrando, né, irmão, que não é novo. Não é novo. A ordem de Jesus foi essa: que nos amemos uns aos outros, para que o mundo creia que o Cristo foi enviado. Verdadeira igreja é provada no amor, na comunhão do corpo. Ali está a verdadeira igreja. Amém, irmão santo? Deseje estar com o seu irmão nessa semana. Deseje estar com ele nas reuniões, se for possível. Deseje estar com ele nos próximos cultos. Deseje. Uma vez a palavra dada saia dos lábios, se veio do Senhor, se veio do Espírito Santo, vai testificar no seu coração. E ela não vai desaparecer da sua mente. Se a palavra humana, carnal, da cabeça humana, ela some. Você vai descer essa escada e vai desaparecer. Mas se for o Senhor que falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Amém, amados? Está na hora de ser igreja de fato. Provar isso na prática, com o nosso tempo. Deus vai nos aperfeiçoar em várias outras áreas, segundo a sua vontade. Feche seus olhos onde você está. Eu quero orar com você antes de cantar o louvor. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, a beleza da tua santidade. Te adoramos, Deus, porque estamos ligados ao Senhor. Houve um tempo que estávamos tão longe de Ti, meu Deus. Não conseguimos dizer, Abba, Pai. Não conseguimos dizer que Tu és o nosso Pai, o nosso Deus. Mas pelo Teu grande amor, que não dá para medir, Senhor, a graça maravilhosa em Cristo Jesus nos alcançou. E fomos atraídos por esse amor. Amor tremendo. Amor que tem ciúmes de nós. Tu nos quer para si, Senhor. Tu não nos quer longe. O Senhor nos religou através do Seu Filho. Nós estamos em Cristo. E em Cristo estamos na obediência da Tua verdade. E em Cristo devemos amar os nossos irmãos. E nada é mais puro, nada é mais verdadeiro do que isso. Não existe verdade mais básica do que essa. Se estamos em Cristo, temos que nos amar dentro do corpo do Cristo. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que tropeçamos em tantas ocasiões. Sabemos que alinhamos às vezes pensamentos maus de um ou outro irmão do corpo, por alguma situação, alguma adversidade, alguma coisa que acontece. Mas ajuda-nos pela conexão com o Teu Espírito a superar tudo isso, Senhor. Lançar por terra, lançar para trás de nós todo ódio, toda amargura, todo sentimento ressentido, toda mágoa. E com o Teu amor sobrenatural, o amor que supera toda a nossa carnalidade, nós conseguimos conectar de novo com os nossos irmãos. Conectar, Senhor, conectar. Está ligado. Ligado a Ti e ligado ao nosso irmão, uns aos outros. Eu promovo isso no nosso meio, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem trago muitos irmãos de retorno a esta casa. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome. Isso quer dizer, Senhor, que estamos sendo aprovados. O nosso coração está mais aperfeiçoado, mais maduro, mais disposto a amar. Que esse amor seja verdadeiro, Senhor, não apenas de palavras. Possamos amar em verdade, na prática da Tua verdade. Abençoa essa congregação. Mas eu não peço somente por esse pequeno rebanho, Senhor. Eu peço por toda a Tua igreja espalhada em toda a face da terra. Senhor,
Promove um avivamento de amor no meio do teu povo. Todo egoísmo saia. Que todo egocentrismo saia. Todo individualismo saia. Que aprendamos a depender uns dos outros. E amar o que o outro pode somar em nós, Senhor. Ah, meu Deus. O que seria dessa igreja sem equipe de louvor? Eles nos abençoam, Senhor. Nós somos abençoados pelo trabalho deles. Seria de nós sem as tias que tomam conta das crianças. Eles nos abençoam, Senhor. Eu quero valorizar o trabalho deles. O que seria de nós uns sem os outros nesse lugar, Senhor? Só somos igreja porque estamos ligados um no outro e ligados ao Senhor Jesus. Obrigado por essa maravilhosa oportunidade de trazer de volta à memória aquilo que é essencial para a nossa vida, para a nossa prosperidade espiritual. Muito obrigado. Abençoa, conserta. Ah, Senhor, derrama mais do teu amor e do teu espírito. Possamos olhar nos olhos dos nossos irmãos e amá-lo profundamente. Ah, Santo. Traz a nossa memória, nas nossas casas. Nas nossas casas, Senhor. Traz o rostinho do meu irmão na minha mente. Traz o rosto daquela irmã, do irmão, daquela criança da igreja, do jovem, do adolescente. Traz a nossa memória, para que possamos interceder por eles. Gastar um pouquinho do nosso tempo em prol do outro. É isso que tu queres de nós. E é assim que nós agiremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quantos creem assim? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Glórias a Jesus! Amém, amado de Deus? Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor. Seja meu universo, quero dar-te só um pouco do meu tempo. Eu quero dar-te um dia apenas
abençoa uns aos outros. Mas Deus colocou no meu coração. A galera aqui da minha direita vai orar com a galera da esquerda misturada. Amém? Você não vai orar com quem está do seu lado, não. Você vai orar com alguém lá do outro lado e vice-versa. Podem se misturar. Abençoe o seu irmão e a sua. Depois tem a cantina, tem comunhão